Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal e hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre Romanos 7, 19 a 24, que eu acho pertinente e fala sobre o que Paulo diz. Eu vou citar aqui, depois a gente disserta. Fica até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do mesmo e a gente espalhar a palavra de Deus aí e ajudar pessoas que estejam dispostas a serem mudadas pelo Espírito Santo. Você vem junto nessa missão? Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário e fica até o final do vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos dissertar sobre essa palavra maravilhosa. Paulo diz em Romanos 7, 19 a 24: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Muito forte essa passagem. Paulo está dizendo aí que, às vezes, ele quer fazer o bem e não consegue fazer. E o mal que ele não quer fazer, esse ele faz, porque nós somos falhos, somos pecadores, temos nossas concupiscências, tibiezas e etc. Então, assim, se a gente não lutar contra a nossa carne, pessoal, a gente não consegue estar em ordem, estar alinhado a Cristo. E realmente, assim, a nossa luta não é contra pessoas. Ah, aquela pessoa ali é meu inimigo. Sua luta não é com ela. Você tem que perdoá-la, orar por ela e tudo ficará bem. A sua luta é contra principados e potestades e contra você mesmo. Porque se você não lutar contra a sua carne, que é um dos seus maiores inimigos aí, tirando o nosso adversário, você não herdará o reino dos céus. Perdão, deixa eu beber uma aguinha aqui. Enfim, se você não lutar contra a sua carne, você não herdará o reino dos céus, porque a sua salvação depende das suas atitudes, depende de você negar a si mesmo, negar os seus pecados, os seus prazeres e tudo que te afasta de Deus. E como Paulo diz aqui, não é uma tarefa fácil, porque nossa carne tende sempre a buscar o que é mais confortável, mais prazeroso, o que não agrada a Deus. Então, assim, diz outra passagem também que 7 vezes cairá o justo, e em todas essas vezes ele se levantará. Então, assim, volte sempre para Cristo mesmo quando você cair. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não é digno, não é merecedor de seguir a Jesus, porque essa é a estratégia do inimigo. Tentar te fazer acreditar que você não é digno de seguir Jesus Cristo, que você não consegue, que é melhor você permanecer no mundo, que é mais fácil. Então, assim, quando você opta pelo caminho mais fácil, você está muito perto de fracassar, muito perto de estar em pecado. E isso é um perigo, porque se você se acomodar em viver em pecado, sua salvação está em risco, né? Então, nós devemos ter essa ciência de que a nossa carne tende para o pecado e que temos que nos esforçar, né, para poder atingir a graça de Cristo, clamar pela graça de Cristo, porque não é pela nossa força que a gente supera o pecado. A gente tem que ter essa noção para quê? Para a gente poder pedir a graça de Deus para passar por cima de certos pecados que a gente tem, das nossas fraquezas. Cada pessoa tem uma fraqueza diferente. Qual é a sua fraqueza? Imagina aí agora. Eu sei que você tem uma fraqueza, todos nós temos aquele pecado que você tem mais dificuldade de lutar contra ele. Você vai ter que pedir a graça de Deus. Deus, me dê a graça para lutar contra esse pecado. Eu sou fraco, eu não consigo. Com as minhas próprias forças eu jamais conseguirei. Preciso da tua graça, Senhor. E aos poucos ele vai te dando essa graça, porque você tem que entender que nada acontece da noite para o dia, e ainda mais no mundo espiritual, ainda mais com Deus, porque você tem que ter um coração realmente arrependido, você tem que pedir com fé e acreditar sem duvidar, né? Que Deus é capaz de te livrar desse pecado, te dar essa graça.
Então é mais sobre isso, pessoal. A gente tem que ter a noção de que se a gente não se esforçar, se a gente ficar esperando Deus fazer tudo pela gente, a gente sempre vai cair em pecado, porque é uma união, né? Deus faz a parte dele, mas a gente faz a nossa parte primeiro. Deus é responsável pelo impossível, o possível é com a gente. E o que é possível dentro da nossa natureza humana? Fazer o nosso melhor. Abnegar certos pecados, certos prazeres e ser forte, né? Na nossa fraqueza aí. Nos pecados que a gente tem mais dificuldade, a gente tem que ser perseverante. Por mais que você caia de novo, você pensava, pô, eu tinha certeza que eu não ia cair e caí. Acho que seguir a Cristo não é para mim, eu não consigo. É aí que você está no seu deserto, né? No seu processo de você conseguir superar aquele pecado. Essa é uma das etapas, achar que a gente não é capaz. Eu já passei por isso e continuo precisando da graça e da misericórdia de Deus para não cair novamente. Estou firme, mas sei que a qualquer momento posso falhar. Não sou bom o suficiente. Apenas com a graça de Deus e com o coração quebrantado a gente consegue resistir o pecado, porque é muito difícil. Imagina se você não se esforçar, não ter a noção de que sem Deus, que sendo totalmente dependente, unicamente sendo totalmente dependente dele, você consegue superar tais pecados, né? Além do que existem espíritos ruins que só são eliminados com o jejum. Então é importante também, além da oração, da confissão, você fazer jejum de vez em quando para que certas coisas que estão sendo muito difíceis para vocês de serem eliminadas da vida de vocês, quem sabe um espírito ruim ou uma prática ruim que vocês têm e não conseguem eliminar, apenas com o jejum vocês conseguirão. Então é importante, pessoal, fazer jejum não é questão de perder peso, jejum sem oração é dieta e a gente tem que unir, né? Oração, jejum e confissão de pecados para que a gente possa estar firme, né? Como Paulo diz aí, resistir à nossa própria carne, à nossa própria fraqueza, né? O inimigo sempre vai apelar para a sua fraqueza, que ele sabe que tem mais tendência de você pecar e quando a gente peca, a gente se afasta de Cristo, né? A gente quebra a nossa aliança com Cristo e se a gente não tomar cuidado, essa aliança quando é quebrada, a gente pode ficar anos e anos sem reatar, porque o inimigo vai tentar de todas as formas te provar que você não é capaz, não é merecedor, não é digno da graça de Cristo e de segui-lo. Então, mentaliza isso, que a gente precisa fazer um esforço tremendo, realmente lutar, combater o bom combate para que possamos vencer as nossas fraquezas e vencer o pecado, né, que é o nosso maior objetivo. Espero ter ajudado com esse vídeo. É um papo é mais uma conversa, uma meditação sobre essa palavra Romanos 7, 19 a 24, que está na minha mente faz tempo e eu decidi trazer um vídeo para cá, para o canal. Se inscreva, deixe seu like. Muito obrigado por estar aqui acompanhando este humilde canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.